Excelentíssimo senhor ministro presidente da Colenda Segunda Turma, ministro Afrânio Vilela, excelentíssimo senhor ministro relator deste agravo interno, ministro Mauro Campbell, falamos pelo recorrente Francisco Xavier. Trata-se aqui de agravo interno interposto contra a decisão monocrática que reconsiderou a decisão anterior do ministro Mauro Campbell, em que se entendeu que incidiria o óbice da súmula 7 à pretensão do recorrente que pretende ver reconhecida a violação do artigo 502 por coisa julgada. Pois bem, a decisão agravada transcreve trecho do acórdão recorrido em que se reconheceu que a medida judicial teria sido atendida em tempo hábil. Trata-se aqui de uma execução de astrentes em execução definitiva. Pois bem, o ministro relator respeitosamente entendeu que a medida teria sido atendida conforme reconhecido no acórdão, portanto, para alcançar provimento ao meu recurso especial, teria que se revisitar para saber se foi ou não atendida e esbarraria no óbice da súmula 7. Com todas as vênias e com o máximo de respeito e admiração que se tem pelo ministro relator, a parte agravante não nega que o acórdão recorrido reconheceu o fato, medida foi atendida em tempo hábil. O que o agravante discute é se o TRF4 poderia dizer medida foi atendida em tempo hábil, se quando do cumprimento provisório disse de forma contrária. Ou seja, trata-se de execução de astrentes em que, na fase de cumprimento provisório, a OAB de Santa Catarina defendia a tese de que teria sido cumprida a ordem judicial em tempo hábil. E o TRF4, naquela ocasião, disse que não teria sido cumprida a ordem judicial em tempo hábil. Pois bem, agora, no cumprimento definitivo, o TRF4 redisse o contrário, disse que foi cumprido em tempo hábil. Pois bem, embora pareça mesmo uma questão de fato, o que se discute é se o TRF4 pode afirmar fato gerador contrário ao que já havia afirmado e que deu causa às astrentes. É importante que se diga que a prevenção do presente recurso com o ministro Mauro Campbell, que foi primeiro distribuído ao ministro Herman, se deu com base no agravo em recurso especial interposto pela OAB, lá da fase do cumprimento provisório. E eu tomei a liberdade de transcrever no memorial exatamente o acórdão recorrido daquela primeira ocasião em que foi taxativo o TRF4 dizer que não houve cumprimento em tempo hábil. Pois bem, como que pode o TRF4, numa segunda ocasião, dizer o contrário, dizer que houve o tempo hábil? Portanto, excelentíssimos ministros da segunda turma, respeitosamente, entendemos aqui que não incide o óbice da súmula 7, porque a gente está discutindo se pode ou não dizer contrariamente um fato já reconhecido. E isso, para o ora agravante, respeitosamente, viola o artigo 502 do Código de Processo Civil sobre a coisa julgada. O TRF4 não poderia ter revisitado a causa que deu origem a astrentes executada. Essa causa já tinha sido enfrentada no cumprimento provisório. Diga-se de passagem, foi até o Supremo Tribunal Federal e sempre por recursos da OAB Santa Catarina. Pois bem, nesta ocasião, nesse segundo momento, no cumprimento definitivo, renovando aquela velha discussão, a OAB conseguiu êxito no TRF4. E nós aqui, humildemente, estamos tentando dizer que o TRF4 não poderia ter feito isso em razão da preclusão máxima do manto da coisa julgada. Pois bem, é importante que se diga que esse recurso chega ao STJ pela quarta vez. Pela quarta vez. A liminar foi fixada em mandado de segurança. Houve recurso que foi até o STJ. Depois teve a sentença, a apelação, o recurso ordinário que foi até o STJ. Depois teve o cumprimento provisório, que foi até o STJ e que foi causa da prevenção do eminente ministro relator. E agora, no cumprimento definitivo, pela quarta vez a OAB tenta e conseguiu,
que o tribunal de origem reconhecesse fato contrário ao que havia sido reconhecido por 3 ocasiões. Aí fica a pergunta: a OAB de Santa Catarina consegue o êxito porque insistiu? Não é possível dar o benefício a quem recorre. Esse cumprimento ele se tornou definitivo após penhora já de imóvel pertencente à OAB de Santa Catarina. Pois bem, aqui não incide o óbice da súmula 7. A parte agravante não está tentando discutir se houve ou não houve. A parte agravante está discutindo se o TRF4 pode ou não pode revisitar a causa das trentes que é objeto da execução. A parte agravante sabe que as trentes não passam em julgado e que pode sim diminuir ou aumentar ou até extinguir. O que não pode é mudar o seu fato gerador, precedente da Corte Especial, relatoria do ministro Raul, julgado no ano 2020. Agora, no caso concreto, o juiz não disse que era exagerado, o juiz da execução definitiva não disse que era desnecessário. O que ele disse foi contrário, que teria mudado o fato gerador. Ele disse que houve o cumprimento em tempo hábil após 3 recursos que disseram o contrário, que não teria havido. Recursos que foram até o Supremo Tribunal Federal, relatoria da ministra Carmen Lúcia. Recurso que no STJ, do mérito do recurso ordinário em mandado de segurança, foi debatido com julgamento do ministro Teori, do ministro Fux, à época, do ministros Mauro Campbell, Herman Benjamin. Pois bem, agora, novamente, vai ao STJ, só que como recurso nosso, da parte credora. Portanto, o que se postula é o afastamento da súmula 7 para que se diga se pode ou não o TRF4 revisitar a causa jurídica das trentes executada. Entendemos que viola o artigo 502, com as máximas vênias, respeitando a decisão agravada do relator, por quem se nutre admiração. Entendemos humildemente que a OAB de Santa Catarina não pode se sair vencedora nesse caso por ter insistido 4 vezes, sendo que 3 vezes perdeu, inclusive no STJ, onde se reconheceu que não foi atendida a ordem judicial em tempo hábil, e na 4ª, o TRF4, surpreendentemente, modifica essa base fática. Entendemos que o TRF4 não era dada a oportunidade de revisitar algo que estava cobertado pelo mando da coisa julgada. O TRF4 poderia sim reduzir a multa, poderia, quem sabe, até justificar o afastamento dela, porque as trentes não passam em coisa julgada, mas a causa delas, a causa não poderia. Com essas breves considerações, postulamos o conhecimento do agravo interno para o conhecimento e provimento do recurso especial, para que seja reconhecida a violação do artigo 502 do CPC e reestabeleça o cumprimento da sentença das astrentes do mandado de segurança. Nesses termos, pede-se deferimento. Pela atenção, obrigado.